Essa Copa do Mundo de clube, galera, é assim, nos presenteou durante todo esse mês com coisas inacreditáveis, assim. Botafogo batendo PSG, Boca Juniors empatando com o Auckland City, Fluminense chegando em uma semifinal, Real Madrid, que em 25 anos não havia perdido nenhum jogo no Mundial ainda, perde a sua primeira vez de lavada pro PSG. O que esperar dessa final entre Chelsea e PSG? Bora para mais um episódio. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e seus grupos de WhatsApp, dá like, velho, que eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clubes. Eu acompanho o Mundial de Clubes há mais de 30 anos e nunca tinha visto o Real Madrid perder pós Boca Juniors em 2000. E pois é, galera, 25 anos depois, a gente vê o Real Madrid sendo massacrado numa semifinal do Mundial de Clube. Vamos falar, galera. Vamos lá. Esse é o boletim de número 16 do Super Mundial, galera. Bom, primeiro eu tenho que fazer um resumo pra vocês do que foi a semifinal, né? Pra gente aproveitar como que vai ser essa final. Fluminense e Chelsea, né, galera? Eu acredito que o Fluminense fez uma campanha histórica. Vocês já devem ter visto, eu vou pincelar aqui esses dois jogos, porque vocês já devem ter visto tantos comentários na internet, né? Que o foco da discussão desse episódio hoje vai ser mais um resumo do Mundial e o que esperar pra esse final, né? Mas o Fluminense foi guerreiro. Eu acho que o Renato Gaúcho entrou bem no jogo com o Fluminense bem escalado. Ressalvado, entrou sem Martinelli, ressalvado que entrou sem peças fundamentais, né? Sem o Xavier, por exemplo. Em que, assim, o Fluminense entra, joga o jogo, Chelsea infinitamente melhor, muito bem. O Chelsea com uma característica de sufocar o Fluminense. E, obviamente, que o João Pedro, né? Num dia inspirado, né? Consegue, né? Com essa pressão do Chelsea, consegue pegar uma primeira bola e já no início do jogo mandar um golaço indefensável contra o Fábio. Não foi erro do Fábio, não foi nada. Mas o scanner pra mim entre Fluminense e Chelsea foi que a diferença de um time da Conmebol, um time sul-americano, a diferença de um time da Europa, dos melhores do mundo, tá na definição. Tá no ajuste fino mesmo, galera. Porque o Fluminense chega, a Cucurella tira na sequência do gol uma bola em cima da linha ali do Hércules, né, que entrou no lugar do Martinelli. Fluminense sem Martinelli, né, sem toda aquela ligação ali do meio campo, sem essa interligação, aquela fluidez que o Martinelli dava pro Fluminense. O Fluminense estava sem, né. Arias entrou bem, mas estava muito bem marcado, assim, com uma pressão muito forte em cima dele. E é óbvio que o Renato Gaúcho no segundo tempo, muitas pessoas criticam, falam, devia ter fechado a casinha para tentar um golzinho. Cara, você tem 45 minutos, você sabe que você tem um time com qualidade, por que não tentar, né? E daí o Renato Gaúcho começa a dar uma modificada no time e acaba num contra-ataque tomando o gol do João Pedro, né? Uma pancada ali, né, de dentro da área, uma paulistinha indefensável pro Fábio, né? Vocês podem ver, os dados estão aí, só pra gente resumir, que o Chelsea ele foi superior aí ao longo do jogo inteiro. O Fluminense teve lapsos depois ali da metade do primeiro tempo pro final e um pouco no final do jogo, né? Mas o Chelsea vence assim, com sobras o Fluminense, conseguiu dominar o Fluminense também no segundo tempo. Por exemplo, aquele lance do Everaldo. Você vê que o Everaldo ele tava sozinho contra um, a hora que tá chegando o segundo zagueiro, ele vai e bate no goleiro, um chute. Se é um atacante de renome, se é um atacante bombado, se é um jogador da prateleira A da Europa, a chance dele fazer era muito maior. Então essa é a diferença. Só que o Fluminense, com um elenco infinitamente mais barato do que os três brasileiros, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, chegou numa semifinal e foi histórico, né, galera? Foi histórico. Essa perspectiva do Fluminense ter chegado numa semifinal mostra pro mundo que realmente o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato ácido, é um campeonato difícil. As condições que nós jogamos no Campeonato Brasileiro, que são condições que tornam nossos clubes extremamente competitivos. E nós provamos isso agora, né? Com os 4 passando para as oitavas, com 2 passando para as quartas e 1 passando para a semifinal. Chelsea vai para a final com um time totalmente novo, né? Média de idade de 23 anos, que ao longo da competição começou a entrosar mais. Não é o mesmo Chelsea que enfrentou o Flamengo, já era. É o mesmo time, mas não estava tão entrosado. E outra, pela característica do Flamengo em ter uma marcação melhor que o Fluminense, Chelsea, né, não conseguiu bater o Flamengo, né? Mas depois foi ganhando volume, né? Passou numa marra pelo Palmeiras, mas com maior volume de jogo, né? Facilmente pelo Benfica, né? Mas Chelsea chega como agora o azarão para essa final. Porque do outro lado, meus amigos, eu tenho que falar isso aqui. 25 anos acompanhando, os últimos 25 anos eu acompanho o Mundial de Clubes. Eu nunca imaginei que eu ia ver o Real Madrid levando uma sacolada igual levou do PSG. É incrível como o Luiz Henrique, ele
provou agora pro mundo, só falta um jogo para ele provar agora, que realmente chegou a era do PSG no futebol, assim como a era do Ajax na década de 70, assim como a era do Bayern também no final da década de 70, assim como a era do Milan no início dos anos 90, assim como a era de todos esses clubes que dominaram o futebol, como o Barcelona de Guardiola de 2009 a 2012, chegou a era do PSG. Por que eu falo isso? Porque, galera, o PSG realmente, assim, só tomou gol do Botafogo nesse Mundial. 4-0 Atlético de Madrid, 4-0 em Real Madrid, goleada em todo mundo. É incrível como o Real Madrid, sendo o elenco mais caro do mundo, sendo o time mais competitivo, foi incrível como o Real Madrid foi botado nas cordas. Foi assim, galera. Real Madrid causando erros, né? O erro de Rudiger, o erro do Asensio ali logo no início. Como que o Real Madrid teve erros primários para facilitar os 2 primeiros gols do PSG, e depois que o PSG estava, né, com 2-0, continuou massacrando o Real Madrid. O Real Madrid não conseguia jogar. O PSG, o coletivo, ele é tão forte que toda vez você tem 2, 3 caras como opção de passe, toda vez eles conseguem driblar num espaço muito curto, toda vez tem 3, 4 marcando o mesmo jogador, toda vez eles sobem em linha e descem em linha. É assim, é um time com preparo físico, um posicionamento assim absurdo. O Luiz Henrique, assim, até viralizou o vídeo do Luiz Henrique lá, falando, cobrando o Mbappé, né, falando que ele precisava voltar para marcar, e é por isso que o Mbappé foi pro Real Madrid e não compõe esse elenco vitorioso do PSG, porque cada fase que o PSG vai passando, ele vai triturando teus adversários. O volume de jogo, sim, foi absurdo, a barra de saturação vai estar aí para vocês, dá uma olhada no que foi o primeiro tempo, galera. Em cima do Real Madrid, o último jogo que o Real Madrid perdeu foi pro Boca Juniors de Palermo e de Riquelme nos anos 2000. Real Madrid ganha em 2002 contra o Olímpia. Real Madrid ganha em 2014 a semifinal e ganha a final contra o São Lourenço. Real Madrid ganha em 16 a semifinal e a final contra o Kashima Antlers. Ganha em 17 a semifinal e a final contra o Grêmio. 18 contra o Al-Ain, 22 contra o Al-Hilal, 24 contra o Pachuca. Não tinha perdido, cara. Não perdia a não sei quantos jogos. Foi assim, massacrado pelo PSG. Né? Vini Júnior apagado, bem apagado. Mbappé limitadíssimo, sem opção, tentando resolver o jogo sozinho, não conseguindo. Tá? O Real Madrid não conseguia respirar. Bellingham, cara, muito bem marcado. O Modric errando a hora que entrou. Ex-campeão mundial aí, Modric, infelizmente também entrou, não conseguiu resolver muito a vida do Real Madrid. Xabi Alonso é um treinador que chegou agora, né? Mas se deparou com provavelmente a era Luiz Henrique do PSG. Eu acredito que esse PSG, se eles mantiverem o elenco, eles vão entrar para a história. Porque você tem eles ganhando a Champions League com 5-0 em cima do Internacional de Milão, despachando o Real Madrid com 4-0 no Mundial de Clubes, e agora tem o Chelsea na semifinal, que é um time inferior ao Real Madrid. Então, assim, é uma era. A gente tem que falar. E é por isso que eu vou comprar a camisa do Botafogo, meu amigo, porque o Botafogo ganhou desse PSG. Ah, mas não estavam no mesmo ritmo, não tinham o mesmo volume de jogo. Meus amigos, pare. Então vamos botar uma... Para os flamenguistas que estão falando que o Botafogo estava em outra rotação, Botafogo... Pera aí, vamos só analisar uma coisa aqui. Não tinha Dembélé contra o Botafogo. E no primeiro tempo o PSG trabalhou com alguns reservas. E o Botafogo vai lá, se segura e faz o primeiro gol. No segundo, o PSG bota todo o teu maquinário, toda a tua máquina de guerra em cima do Botafogo. E aí não consegue fazer gol. O Botafogo se fecha, joga com 3 zagueiros, joga com 3 volantes, 2 linhas, extremamente fechado na área e segura o resultado. A diferença entre o elenco do Botafogo e do PSG, ela é abissal em relação ao PSG que tinha jogado com o Atlético de Madrid no primeiro jogo. Abissal em relação entre a diferença entre o Atlético de Madrid e o PSG. E essa diferença entre Botafogo e PSG é maior ainda quando comparado a diferente distância entre Real Madrid e PSG. Então não tem o que falar, tem que tirar o chapéu, cara, pro Renato Paiva, tem que tirar o chapéu pro Botafogo nesse Mundial. Tá? Vocês verem os últimos jogos do PSG, o único gol que o PSG levou no Mundial foi do Botafogo. A única vez que o PSG foi vazado. Donnarumma foi a única vez vazado. Eu vou comprar peito do Botafogo, porque não tem, meu amigo. Isso foi histórico. Isso botou o futebol brasileiro num calibre acima do que esperavam. Aí, inclusive, teve uma pesquisa aí que teve um artigo científico que, a partir da análise do Mundial e análise das competições, eles quantificaram qual que é o campeonato nacional mais disputado e qual que é o campeonato nacional mais difícil. O mais difícil, vocês imaginam, né? É a Premier League, e o mais disputado, MLS em segundo lugar, o brasileiro. A MLS porque existe a divisão lá, o draft que sorteia os times, né, pelo melhor valor. Então a MLS ainda é um torneio bem mais competitivo, com o maior número de times
conquistando, né, os campeonatos do que o Brasil, mas o Brasil já chega em segundo, né? Fora as características que o Brasil tem de distância, de jogos, translado, enfim, que eu não vou nem entrar nesse mérito agora. Mas então tem que tirar o chapéu pro Botafogo. Mas o PSG chega massacrando o Real Madrid e chega como favorito contra o Chelsea. E o que eu acho que o Maresca tem que fazer contra o Luiz Henrique? Se o Maresca for inteligente, ele vai pegar os últimos jogos, e eu estava conversando com o meu amigo Renan, e ele analisou que as últimas derrotas do PSG foram todos os times que jogaram com linha de 3 zagueiros ou 3 volantes, ou ambos. Então não adianta você querer jogar, meu amigo, em cima pra cima dos caras. Você tem que se fechar, aguentar o bombardeio e contra-ataque. Então assim, é histórico isso daí. Porque o PSG, ele tá pegando os times da prateleira da Europa e tá goleando, meu amigo. O Real Madrid, por ser o Real Madrid, quis sair pro jogo. Mas, cara, parecia que eu tava vendo a partida, parecia que o Real Madrid tava na velocidade 1 e o PSG na velocidade 3. Se o Real Madrid, meu amigo, tá certo que ele não é o melhor Real Madrid, mas se o Real Madrid tomou uma sacolada, Chelsea, atento lá. Tem que tomar cuidado. Maresca vai ter que ser extremamente conservador contra o Chelsea, não vai poder sair pro jogo. Não vai poder, vai ter que trazer o PSG para depois tentar armar o contra-ataque. Isso daí o cara mais recruta de futebol analisa ver um jogo daquele. Só que a questão é o seguinte, se o Chelsea tentar, vamos imaginar na cabeça dele que ele, não, eu vou conseguir pressionar o PSG, eu consigo pressionar com a molecada ali o PSG, né? Eu boto ali o Palmer, eu boto o João Pedro, no Cucu, ou o Pedro Neto ali pra marcar muito bem ali a saída, ou o Caicedo também, né? Só que o Caicedo, apesar de ser um MAT, né? Ou um volante, né, talvez não consiga fazer essa pressão inicial. Cara, o PSG, eles têm uma capacidade absurda de sair tocando a bola. Até quando o Real Madrid pressionava, a capacidade deles de tocar é absurda. E era a mesma capacidade do Chelsea em conseguir suportar a pressão do Fluminense e sair tocando a bola. Dois times de muita qualidade. Mas o PSG tem uma qualidade que tá acima do normal. Assim. Todos correm pelo time do PSG. E quando eu fiz o episódio aqui da maratona dos 32 times do Super Mundial, o PSG não ia bem, tinha empatado com o Manchester City, tinha perdido na Champions League. Era fase de grupos ainda. E eu classifiquei o PSG como forte e não super bombado. E olha a crescente. E o PSG nunca foi campeão mundial, meus amigos. O PSG vai para sua primeira final de Mundial de Clubes, logo numa Copa do Mundo de Clubes, contra o Chelsea, que é campeão mundial e que tem 2 finais e tá indo pra terceira final, né? Uma perdeu pro Corinthians e a outra ganhou do Palmeiras. Então a minha análise do jogo é que existe a possibilidade de Chelsea ganhar do PSG? Claro que tem. Se o Botafogo ganhou, tem sim. Isso daí foi um exemplo, né? Mas Chelsea vão ter que jogar atrás. Kvaratskhelia, cara. O que é o Kvaratskhelia pela esquerda? Ele é muito rápido, o Kvaratskhelia ele é muito habilidoso. Cara, Vitinha joga muito, Dembélé joga muito, você tem o Ruiz que tá jogando muito, o Doué, cara, o Doué ele tem uma habilidade, ele driblava com tanta facilidade os jogadores do Real Madrid que assim. E aí que tá a capacidade do Luiz Henrique tornar jogadores que eram muito bons em jogadores que são só o valor de mercado desses caras depois de sair do PSG. Vocês vão ver como é que vai estar. Depois a gente vai comparar depois um dia que começarem a vender, né? João Neves, por exemplo. Ver quanto que o PSG contratou e quanto que eles vão vender. Cara, o Luiz Henrique é... Eu queria ver um treino do Luiz Henrique. O que o Luiz Henrique faz pra fazer esses caras jogar tanto? Porque é um futebol, assim, que pra mim já tá se equiparando ao Barcelona do Pep Guardiola, que pra mim é o melhor time que eu já vi de toda a história jogando. O Barcelona 2009 e 12. Tá? E o auge em 2011. Talvez nós podemos estar assistindo o auge do PSG nessa nossa etapa. Aproveitem. Eu não acredito que o PSG deva manter esse elenco, porque se manter esse elenco e esse estilo de jogo, eu quero ver o treinador que vai conseguir bater esse time aí. Lembrando que o Chelsea, eu esqueci até o nome do treinador do Chelsea 2012, foi o time que só jogou no contra-ataque contra o Barcelona e eliminou o Barcelona, né? Lembra? Com o gol do Ramires, cobertura naquele contra-ataque, era o Chelsea do Drogba que conseguiu eliminar o Barcelona do Guardiola em 2012. E era aquele Barcelona que, cara, ficava com 80% da posse de bola, né? Então, assim, foi absurdo. Pra vocês terem uma noção, cara, o PSG teve 68% da posse de bola contra 32% do Barcelona. 17 finalizações contra 11 do Real Madrid, né? Falei Barcelona, contra o Real Madrid. Passes. 681 passes do PSG contra 306 do Real Madrid. Cara, é outro esporte. Então, pra essa final, né? A primeira final da Copa do Mundo de Clubes, assim, eu espero que, realmente... Todo mundo imagina que o PSG, mas como tudo nessa Copa do Mundo, com todas essas novidades que a Copa do Mundo nos trouxe, não acho impossível o Chelsea ganhar. Contanto que o Chelsea se coloque no seu devido lugar, cara. O Chelsea ganhou a Liga Conferência.
PSG ganhou a Champions, entendeu? Então assim, Chelsea, vocês não aguentaram com o Flamengo. Sofreram com o Palmeiras, se não fosse aquele golzinho. Analisando os dois, obviamente, Chelsea vai ter que vir bem conservador contra o PSG. E vai ser muito louco, né? Porque o Chelsea é campeão mundial e se o Chelsea ganha, ele é bicampeão mundial e primeiro campeão mundial de uma Copa do Mundo de Clubes. Caramba, será? Será que dá? Eu acredito que o Chelsea, ele deva vir aí com quatro zagueiros e 3 volantes, para defender talvez numa linha de 4 e numa segunda linha intermediária de 5. E o PSG, né? Ele deve vir aí, provavelmente, né, com o mesmo 4-3-3 dele, com Dembélé, Kvaratskhelia e Doué no ataque, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Beraldo, Marquinhos, Hakimi e Nuno Mendes, né? E é importante essa reflexão porque, assim, ó, o que a Copa do Mundo trouxe? Ela conseguiu... todo esse caminho até a final, a gente conseguiu mensurar, né, o nível das ligas internacionais, né? O nível dos times, o nível das ligas, o nível de investimento dos times, né? Então, coisas na final da Intercontinental, por exemplo, nesse ano, a gente não tem muita mensuração quando pega, por exemplo, um PSG já na final. Tem um Al Ahly que ganhou a Ásia, que vai ter que bater o Auckland City e o Pirâmides da África. Até aí acredito que dá Al Ahly. Que ainda vai dar um jogo contra o Pirâmides. Ganhou do Mamelodi Sundowns, tá? Vamos lembrar só pra... Do outro lado a gente vai ter um Cruz Azul que goleou o Vancouver Whitecaps contra o vencedor da Libertadores. E daí depois pega o PSG, que é o 0-1, meu amigo, da Europa. A gente não conseguia mensurar o 0-2, 0-3, um jogo contra o 0-4 da Europa. E a Copa do Mundo proporcionou isso, que era o que a gente sempre comentava aqui no canal, tá? E agora vai ser interessante, porque essa primeira final de uma Copa do Mundo da história, em que você tem daí um time que ganhou uma terceira liga na Europa contra o time que ganhou a Champions League, assim. Galera, obviamente a gente já imagina o que vai acontecer. Mas, cuidado! Eu sempre falo isso aqui no canal. O Chelsea pode surpreender o PSG. E tem qualidade para surpreender. Tá? Vai ser um bombardeio, cara. Vai ser 80% de posse de bola pro PSG para mais. Mas eu acredito que vai ser uma puta de uma final, né? E assim, galera, depois, né, da final, eu vou entrar com um vídeo aqui falando a respeito a gente vai comentar a respeito da final, análise, o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes. Eu tô extraindo tantos dados dessa Copa do Mundo de Clubes para fazer episódio para vocês depois, né, ao longo aí dos 30, 40 anos. Isso vai dar a gente vai tomar... Eu vou ter muito parâmetro pra gente avaliar o que vai acontecer nesse final de ano agora. Vai ser super interessante. Esse final de ano, essa Intercontinental vai ser muito interessante. Muito difícil de se ganhar por qualquer outro time a não ser o PSG. Mas essa Copa do Mundo, ela quebrou muitos mitos e muitos tabus. E tá aí, né? Um lado ligeiramente mais fraco, que o outro lado se tinha PSG, Bayern e Real Madrid. Chelsea vem como o azarão nesse campeonato, por esse lado. E PSG vem pelo outro. É uma explosão de futebol na minha cabeça. E realmente a Copa já está terminando. Galera, comenta aí o que você acha, se inscreve no nosso canal aí. Sabe por quê, meu amigo? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube e vamos ver o que vai acontecer com essa final, velho. Parabéns ao Fluminense, parabéns aos clubes brasileiros e vamos que vamos.